Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o Cristo Mais, aqui com você na TV RBA, há 25 anos evangelizando. E queremos, hoje, nesse domingo, que você nos acolhe na sua casa, desejar a você uma semana, um domingo abençoado, uma semana extremamente cheia da graça de Deus. Mas o nosso assunto hoje é muito importante, porque nós vamos falar sobre depressão. É um assunto que é preocupante, que com certeza é de urgência a gente tratar desse assunto, porque vocês devem ter acompanhado ultimamente vários, né, até um padre famoso, né, o padre Fábio de Mello, Marcelo Rossi, todos passaram por esse processo da depressão. Então, vocês percebem que a depressão, ela não é uma questão só de alguém, o fulano, tal, né? Tem muitos padres também que estão vivendo essa situação. Então, nós trouxemos aqui o Dr. Fernando, que é psiquiatra, e ele vai conversar conosco sobre este assunto, que com certeza vai ser de suma importância para cada um. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, padre. Doutor Fernando, o que é depressão? Depressão é um transtorno mental, é uma doença que traz para o indivíduo uma limitação. Ela resulta de um problema do funcionamento cerebral e esse problema impõe na pessoa certas alterações emocionais, alterações fisiológicas, alterações comportamentais também, né? Então, é um problema médico que precisa ser tratado, abordado de uma maneira muito séria, né? Porque ela pode agravar e ter desfechos muito severos. Ela é hereditária ou ela é adquirida? Geralmente, as pessoas que desenvolvem depressão têm uma predisposição genética. As causas, a gente separa em causas biológicas, né, individuais, e as causas ambientais. Então, o indivíduo traz uma predisposição genética a desenvolver aquela doença e algo no seu ambiente, né, seja o ambiente externo ou o ambiente interno, deflagra aquela doença, a atividade daquele gene que vamos dizer assim, determina a depressão, o funcionamento depressivo, né? Vamos dizer assim, o padre Fábio de Mello, né, como nós falamos aqui na abertura, vem sofrendo, inclusive teve até um pastor que ignorou, né, de uma forma até inaceitável, né, quando ele deveria assumir, porque ele teria que sair do armário, aquela coisa toda, desconhecendo exatamente essa questão da doença em si. Como é que você poderia dizer para nós a respeito, não do padre Fábio de Mello, mas de forma geral? Dizer o que provoca a depressão? Sim, o que provoca? Então, às vezes, sim, a pessoa tem um conflito psicológico, ela passa por situações de vida muito negativas, traumas, catástrofes, né, perdas de pessoas queridas. Então, ela começa num processo de alteração emocional, né, reativa a essa questão que ela está vivenciando, que é existencial. Mas se ela tem uma predisposição genética, aquilo pode acionar o gene e ela evoluir com a doença, a depressão, que é diferente de tristeza. Mas às vezes a pessoa não passa por nada assim significativo de problemas de vida, né?
e mesmo assim desenvolve depressão, porque aquilo é biológico também, né? Então a depressão acontece no corpo físico, nas instâncias cerebrais. Só que como os sintomas eles são dessa ordem emocional e comportamental, muita gente confunde isso com vontade da pessoa, preguiça, ou que a pessoa tem que ter força de vontade para sair daquilo, que basta a pessoa querer, que ela transforma a vida dela, e não é bem assim. Então, a depressão tem cura, nesse caso, ou é paliativo, digamos assim, o tratamento? Tem uma parte das pessoas que superam a depressão, mas quem já teve um episódio depressivo tem uma chance maior do que as pessoas que nunca tiveram de ter um segundo episódio depressivo. Mas sim, a pessoa pode superar a depressão, mas tem outra parcela das pessoas que ficam tendo a depressão recorrente, que é o transtorno depressivo recorrente. E aí precisa ficar fazendo ao longo da vida vários tratamentos para aqueles episódios depressivos. E tem ainda outras que evoluem de uma maneira mais grave, severa, que não podem prescindir de remédio, porque se retirar o remédio, ela deprime logo em seguida. Então ela precisa, como uma doença crônica, ficar tomando remédio para controle da doença. Então, assim, é possível superar, mas algumas pessoas, infelizmente, cronificam. É importante que ela saiba administrar isso. Não só ela, como quem convive com ela, né? Sim, é importante que a pessoa reconheça, busque tratamento. O tratamento não é só medicamentoso, né? Ele envolve questões não medicamentosas também. E a pessoa precisa se conhecer e perceber quando ela está saindo, né, do seu padrão de comportamento e do seu padrão emocional natural, para buscar ajuda, né? Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Fernando, que é psiquiatra. Nosso assunto hoje aqui é sobre depressão, né? Agora, o Evangelho de hoje, né, de São Lucas, nos apresenta aquele episódio em que Jesus encontrou Pedro arrumando, já, como diz assim, lavando a barca para guardar a rede, porque voltou de uma pescaria sem sucesso, né? Quem sabe ali, né, São Pedro estava também naquele processo de desânimo. Poxa, eu passei a noite toda trabalhando e não pesquei nada. Aí, de repente, Jesus chega e diz: lançai as redes às águas mais profundas. E Pedro até vai dizer: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada, né? Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar. Olha só essa mensagem de força para todos nós neste domingo, tá certo? E, doutor Fernando, qual seria, digamos assim, a forma para diagnosticar uma depressão? Porque muitas vezes, muitos pais, parentes, amigos, acham que aquilo ali, vamos dizer a palavra, é frescura, né? Você não, né? Digamos assim, né? Qual seria o diagnóstico, assim? Certo. Então, assim, a depressão, ela faz com que o indivíduo... Existem dois grandes sintomas na depressão, que podem estar juntos ou isolados, né? Mas eles precisam estar na síndrome depressiva. Um é o humor triste, o humor deprimido. Então, a pessoa fica triste, fica mais fácil de identificar, né? Mas um outro que é pouco percebido ou valorizado é a anedonia, que é quando a pessoa começa a ter aquele desânimo, começa a ver as coisas meio sem graça, e mesmo as coisas que antes eram prazerosas para ela, parecem perder o sentido, perder a graça, perder Não o tem mais sabor. motivação. Não tem mais, não vê mais graça, a vida fica cinzenta, né? Além disso, existem outros sintomas que podem acompanhar, né? A pessoa pode ficar mais irritada, ter crises
de choro, assim, espontâneas, de não conseguir controlar, insônia, perda do apetite ou aumento do apetite. Tem depressões que são depressões mais No caso é o extremo, diferenciadas. né? Ou menos ou para mais, né? É, tem pessoas que também ficam dormindo muito, né? E é a hipersonia. A pessoa sente o esgotamento, cansaço fácil, a cognição fica mais difícil, pensamento lentificado, Isolamento. isolamento social. A pessoa vai se isolando das pessoas, não falando menos, né? Fica mais lentificada. Depressões mais profundas e mais graves faz com que a pessoa tenha uma lentificação motora mesmo, psicomotora. Ela fica lentificada, ideação suicida, tentativa de suicídio. E hoje em dia é mais difícil de se ver, mas antigamente, que o tratamento era mais raro, existiam pessoas que tinham depressões tão profundas que elas ficavam catatônicas, né? Imóveis, totalmente imóveis, né? Autonegligência. A pessoa pode evoluir também com sintomas psicóticos, delírios de ruína, achar que ela é muito culpada de tudo que acontece ao redor dela, ou ouvir vozes, né, que ficam depreciando a pessoa, xingando, dizendo que ela é incapaz. Geralmente, as vozes e os delírios, eles são também depressivos, assim, né? Congruentes com a tristeza, botando a pessoa para baixo, né? Muito bem, olha só. Quantas informações importantes que você deve estar atento, certo? Mas nós vamos para o intervalo, mas vamos levar essa mensagem, né, em atenção à tua palavra, essa mensagem aqui para você, em atenção à tua palavra. Vou lançar as redes, olha só. Pedro, mesmo cansado, ele diz, em atenção à tua palavra, eu vou lançar, tá certo? Mas nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Controle de acesso possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando
a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A depressão, o que é? É alguma coisa assim banal? É uma doença séria? O que ela representa na nossa vida e na sua vida, né? Porque podemos conviver com sérios problemas. Você pode ter alguém na sua casa que esteja vivendo esse processo, mas não sabe como lidar com ela, né? E a gente sabe que hoje ela é a doença mais grave do mundo inteiro, não é isso, doutor? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a doença que mais causa incapacidade, né? Incapacitação. Eles estimam que cerca de 4,5% mais ou menos da população mundial tem a depressão, né? E no Brasil isso é um pouco maior. Os estudos brasileiros falam em 5,8%. E o Brasil ele só perde na América para os Estados Unidos, que é 5,9%. Mas na América Latina ele é o campeão da incidência de depressão, da prevalência de depressão. O meio social, por exemplo, se a pessoa é até bem-sucedida, tem o seu emprego, ou tem o seu próprio negócio, e de repente entra nesse processo. E claro que tem aqueles que não têm uma oportunidade de trabalho, tudo, e entra nesse processo. Tudo isso pode também influenciar, digamos? Sim, como eu falei antes, né? Os fatores ambientais, eles podem precipitar a pessoa a desenvolver depressão ou proteger também. Tem fatores protetivos e fatores de risco, né? Então, por exemplo, a classe socioeconômica mais desfavorável tem uma tendência maior à depressão, pessoas solteiras, viúvas, elas têm uma tendência maior a ter depressão. Pessoas sem grande vínculo, repertório social também têm uma tendência maior. Pessoas desempregadas têm uma tendência maior a ter depressão. E o inverso disso seria um fator protetivo, né? Pessoas sem religião têm uma tendência maior a ter depressão. Tem muitos trabalhos mostrando que a espiritualidade, a religiosidade, ela é um fator protetivo, né, para prevenir, em termos de prevenção, mas também ajuda no processo de superação e tratamento de quem já está. A espiritualidade, na verdade, seria como uma bengala que vai ajudar, digamos, aquele deficiente a se firmar, né? É um fator protetivo. Tem muitas razões para que ela ajude a pessoa com depressão, né? Isso daria uma aula inteira, né? Mas a espiritualidade e a religiosidade, ela ajuda a pessoa a ter um significado na vida, um sentido de vida. Geralmente as pessoas religiosas, elas estão num meio social que dão mais suporte a elas, né? Elas buscam mais sentimentos positivos, virtudes, a prática de virtudes. E é uma terapia, digamos assim, uma questão, por exemplo, de você
um psiquiatra encaminha para um terapeuta, alguma coisa que a pessoa possa fazer para ajudar nesse tratamento? Sim, a psicoterapia, ela é também uma ferramenta terapêutica, né? Então, o tratamento, ele é medicamentoso e não medicamentoso. Dos tratamentos não medicamentosos, que cientificamente se tem uma certeza de eficácia, então nós temos aí a psicoterapia, que é feita por psicólogos, né? Ou psiquiatras especializados em psicoterapia. Temos a prática da religiosidade, da espiritualidade, a prática da atividade física. E a caridade, por exemplo, assim, quando a pessoa se ocupa, digamos, porque a terapia, digamos assim, ocupacional, digamos, até de olhar que aquele que está sofrendo, às vezes tem uma dor muito maior do que a minha, né? A prática as práticas altruístas, né? A caridade, o trabalho voluntário, também já é sabido, né? Na ciência existem muitos trabalhos mostrando isso, geralmente vinculados à questão da espiritualidade e da religiosidade, de que é também algo que melhora a qualidade de vida, que melhora a saúde mental, melhora a saúde física das pessoas. A autoestima, né? A autoestima da pessoa. Então, isso assim, desde a década de 90, final da década de 90 para cá, existe uma linha de pesquisa científica que é a religiosidade / espiritualidade na saúde. E na saúde mental, já é muito bem estabelecido que isso ajuda no combate da depressão, da ansiedade, da dependência química, do suicídio. Então, isso tá bem estabelecido na ciência. Muito bem, olha só que precisão, que importância esses esclarecimentos, tá? Para que a gente possa cuidar com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos que têm e vivem esse processo depressivo, né? E assim vamos à terceira mensagem de hoje: afasta de mim, Senhor, pois sou um pecador. Foi esse gesto de Pedro, quando ele se viu diante do sucesso, né, da pesca, depois que ele ouviu, atendeu a palavra de Jesus para lançar as redes nas águas mais profundas. É o reconhecimento da vida humana. Mas nós vamos para o intervalo e retornamos já já. Controle de acesso possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região
Metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. O doutor Fernando, que está aqui conosco nesse domingo, nos ajudando, nos dando essa força tão grande aqui, nos dando essa aula, digamos, essas orientações sobre depressão. Mas ainda tem muito preconceito, né, doutor? Muitas pessoas têm medo dos remédios, acham que o fato de buscar os profissionais, psicólogos, psiquiatras, vai fazer delas loucas, né? E as pessoas ainda dizem isso, que só vai a psiquiatra quem é louco. Isso não tem razão de ser, né? E as medicações hoje, elas são muito já desenvolvidas, né? O perfil de efeitos colaterais é bem pequeno, então a pessoa não precisa ficar com muito medo, né? Ela precisa se tratar, porque se não se tratar, a depressão vai colocar uma barreira, né? Na vida dela. Doutor, onde o senhor atende? Onde é o seu consultório para que as pessoas possam acessar e ir lá com você, né? Eu atendo lá no edifício Medical Center, que fica na Rua dos Pariquis, 2999, na sala 104. Né? O número do consultório é 988439647. Muito bem, então vamos lá, certo? Não perca tempo, acabe com esse preconceito de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra. É importante você fazer, sim, o seu tratamento ou de alguém que esteja passando por esse processo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, padre. Vamos voltar outras vezes aqui, né? Com certeza, porque pode contar comigo. É de utilidade pública a sua presença aqui com a gente. Obrigado. Certo? O Cristo Mais quer somar junto com a sua presença, com a sua orientação aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Tá bom? E assim nós concluímos o nosso programa de hoje. Você pode, a partir de amanhã, acessar o nosso canal, né? Está aí o nosso endereço, www.youtube.com/Cristo Mais. Então você pode acessar e acompanhar todos os programas que já foram transmitidos aqui na TV RBA, está lá presente, tá certo? Então desejamos uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos com coragem lançar as nossas redes para a grande pesca. Essa é a nossa missão. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, tchau, tchau.